Boa noite a todos. Boa noite. Como a Ana disse, a gente preparou até uns slides, mas o que mais importa é falar do coração. Então, eu também vou deixar os slides para uma próxima oportunidade. E quando a Ana fala para a gente falar de Bezerra de Menezes, a primeira questão que eu pensei foi aquele capítulo do livro que fala: fora da caridade não há salvação. E essa salvação para Bezerra de Menezes, esse espírito já bem adiantado na sua evolução atualmente, essa salvação começou lá atrás, 2000 anos atrás, quando ele ainda era um publicano, cobrador de impostos, e ele se elevava no mundo fazendo as suas artimanhas, digamos assim, na função de publicano, de arrecadar impostos, nosso irmão Zaqueu. Então ele se elevava no mundo, mas alguma coisa dentro dele não estava batendo. Seus familiares falavam e tal, do amor, da caridade, etc. Até que um dia ele ouviu um tal Jesus passar pela cidade. Um tal Jesus é engraçado, né? Um tal Jesus passando pela cidade e fazendo coisas que outros não faziam. E ele, então, fica sabendo que Jesus devolvera a visão a um cego. Isso, de certa forma, mexeu muito com o nosso irmão Zaqueu. Ele ficou tocado. Ele começou a refletir: como é que pode? Ele viu a visão do cego, como é que pode isso? E ele começou a refletir e ele teve então uma ideia. Ele subiu numa árvore, porque Jesus ia passar por onde ele estava, ele subiu na árvore e aí Jesus pede: Zaqueu, desça que eu vou me hospedar na sua casa. E aí a gente lembra também daquela passagem que Jesus fala para a gente não se elevar no mundo. Zaqueu estava se elevando no mundo, Jesus coloca ele no chão novamente: vem, Zaqueu, vem para cá que eu vou me hospedar na sua casa. E assim Jesus faz. E quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu se rende. Ele se rende. E é exatamente isso que a gente precisa fazer nas nossas vidas. A gente precisa se render a Deus, se render a Jesus, se render à caridade. Ele se rendeu, falou: mestre, tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu fiz de errado, eu vou restituir os meus irmãos em 4 vezes. E aí Jesus falou: hoje a salvação entrou nessa casa, porque o Filho do Homem veio para trazer de volta aqueles que estavam perdidos. E essa salvação que entrou na casa daquele espírito, naquele momento, daí para frente só veio caridade, caridade, caridade. Reencarnação em reencarnação veio quinto céus, quinto barro, aquelas encarnações todas que vocês sabem, e chega como Bezerra de Menezes. Ele reencarna num ambiente onde chamava Riacho de Sangue, e aí a gente fica se pensando: se é Riacho do Sangue, então havia muita violência lá. Sim, havia. E a gente fica, muitas das vezes a gente fica falando do nosso bairro, onde a gente nasceu, a gente reclama, e porque a gente não consegue fazer, porque o nosso bairro isso, nossa cidade aquilo, nosso país aquilo. Ele nasceu num lugar chamado Riacho de Sangue. Esse espírito que só viveu a caridade nasceu num lugar bem difícil e bem complicado. E aí a gente precisa fazer essa reflexão nossa interna. Bem, então é independente do contexto, a caridade vem de dentro. A gente precisa refletir sobre essas coisas mais profundas. Então ele reencarna no Riacho de Sangue, mas ele vem então para o Rio de Janeiro. Ele vai, se forma em medicina, e aí ele ficou conhecido como médico dos pobres. Como é que foi isso?
ele fazia a sua caridade cuidando daqueles que não conseguiam pagar nem pelo remédio. Tanto é que todos sabem, é muito conhecido, que havia uma senhora que ele falou: olha, vai lá, é esse remédio aqui. Ela falou: não tenho o dinheiro para o remédio. E aí o que ele faz? Ele tira o anel de formatura de medicina, ele tira e dá e entrega. Caridade pura, simples. Pegou isso? Tudo bem, então toma. A caridade é isso, a caridade é desinteressada. Fazer caridade por interesse perde o brilho que na realidade não tem a caridade. Porque a caridade não tem brilho, a caridade não se, como diz Paulo, não vai tocar um sino e não vai reverberar. A gente não precisa reverberar a caridade. Caridade é caridade, é desinteresse, é amor desinteressado. E ele era isso. Pegou o anel e falou: toma, vai lá e compra seu remédio. Outra situação que todos sabem, mas é bom relembrar, em que já era altas horas, ele tinha ali na sua casa uma pessoa enferma, um filho enfermo, e bate na porta alguém pedindo ajuda, porque alguém estava doente, ele precisava então deixar o seu filho ou a sua filha, agora não me lembro se é filho ou filha, mas ele faz uma prece e pede: Deus, cuida desse meu, que agora eu vou cuidar do outro. E aí a gente sabe que o poder da prece já fez com que a criança ficasse até um pouco melhor, e aí ele vai cuidar do outro. E imagina, né? Alguém bate na nossa porta, a gente está passando por uma situação delicada, e o que a gente faz? A gente coloca a nossa dor no bolso e vai ver a dor do outro? Era isso que fazia Bezerra de Menezes. Era isso, por isso que ele chama médico dos pobres. Então, era caridade. Fora da caridade não há salvação. Dali para frente ele só fazia, encarnação por encarnação, ele fazia caridade. E antes de encarnar, ele recebe uma missão para unificar o movimento espírita. E aí ele, já um pouco mais avançado na idade, ali 50, 60 anos, não me lembro ao certo, ele fica como presidente lá da Federação Espírita Brasileira para fazer um movimento de unificação. Ele traz de novo a questão do amor, ele traz a questão de novo de Jesus, de caridade, porque o nosso movimento estava muito experimental, estava muito, enfim, estava indo para uma outra vertente. Ele resgata Jesus como essa fonte de amor. E quando ele desencarna, uma parte que me emociona muito, quando eu li a biografia de Bezerra de Menezes, quando ele desencarna, ele acorda um plano espiritual e uma multidão de espíritos o envolve. E ele não entendia por quê. E ele pergunta, né, para o mentor: quem são esses? Quem são esses espíritos todos que estão aqui? Bezerra de Menezes, esses daí são aqueles que você ajudou na Terra, que você ajudou sem querer nada em troca. Eles estão aqui para te homenagear, para cantar louvores a Deus, para recebê-lo. E isso é muito emocionante quando a gente pensa nisso, né? Quando a gente lê essa parte da biografia dele. Enfim, e aí ele recebe então o convite para se dirigir para mundos mais evoluídos que a Terra, e ele pede então para que ficasse. Enquanto um desses ainda estiver chorando, ele diz, né: eu quero ficar então para o planeta Terra, nesse plano, ajudando, ainda fazendo a caridade. Então, ainda no plano espiritual, Bezerra de Menezes continua a sua prática da caridade, movimentando milhares de espíritos, não só no Brasil, mas no planeta inteiro, e ele continua a espalhar essa caridade. E aí a caridade que ele lá atrás entrou em contato.
Ele foi tocado. E ele é um exemplo, então, de caridade para todos nós. Que Bezerra de Menezes nos abençoe, e assim seja. Obrigada. Durante esse tempo todo, né, que nós estamos aqui na doutrina, nós formamos esse grupo, é um grupo que veio de um outro lugar, e aqui a gente já tem mais de 15 anos. E todo ano, né, nós fazemos essa homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes. E durante esse período, né, nós tivemos aqui na nossa casa, né, pessoas que vieram fazer o tratamento. E o Dr. Bezerra de Menezes, embora alguns não saibam, é um dos mentores do nosso grupo. Nós temos Teresa de Ávila, né, que é a principal. Nós temos o Dr. Bezerra de Menezes, Fabiano de Cristo e Frei Rogério. Quando nós fundamos, né, esse grupo que viemos para cá, tivemos uma reunião física, né, nos reunimos, e tivemos também a reunião no plano espiritual, onde nós fomos agraciados por esses espíritos. A gente sabe perfeitamente que nada é por acaso, né? Tudo tem um sentido. O universo caminha com um sentido, né? E durante esse período, nós tivemos pessoas aqui com problemas sérios de saúde, né? Nós sempre iniciamos o nosso tratamento aqui na casa com o passe, né? A desobsessão, que é na terça-feira, que a gente pensa assim, não, é só a palestra passe água fluidificada. Gente, isso é um verdadeiro milagre, né? Tudo é uma questão de pensamento. E quando a gente vem para uma casa de oração, a gente tem que estar aberto para receber, né? Porque às vezes a gente se fecha no nosso problema e esquece de usufruir a energia que está à nossa volta. Então nós temos o trabalho de terça-feira, que é uma desobsessão, porque quem aqui chega, nunca chega sozinho. Nós caminhamos fisicamente, mas espiritualmente nós trazemos companheiros espirituais que foram selecionados pelo plano superior para que viesse e entrasse naquela casa de oração para receber a mesma ajuda que nós buscamos. É um obsessor? Não sei. É um espírito que necessita e teve merecimento de vir, ouvir e a oportunidade da modificação, não é? Nós temos o trabalho da cirurgia espiritual às quintas-feiras, que eu sempre divulgo aqui, né? Que tem que passar por 3 terças-feiras seguidas ou uma alternada. É um trabalho muito delicado, onde nós temos à frente também a falange do Dr. Bezerra de Menezes. Então nós tivemos já a experiência, né, de assistir como é feito esse tratamento. A gente busca muito o socorro, né, o alívio da dor, a cura através das coisas espirituais. E muitas das vezes a gente esquece do nosso compromisso assumido, né? Cada um assina lá o seu compromisso nessa encarnação daquilo que tem que passar. É claro que todos nós fazemos uso do livre-arbítrio, né? Nós temos a oportunidade da escolha. E às vezes nós direcionamos o nosso pensamento e as nossas atitudes de uma forma contrária, onde tudo no universo obedece uma lei de retorno. Então, há casos em que o desvio desta lei, né, e pelo livre-arbítrio das nossas escolhas, acontecem percalços,
né? Então são coisas que pela modificação do pensamento, modificação da atitude, tem o merecimento, né, de contornar aquela situação, aquela enfermidade, e contribui muito quando a gente busca, né, quando você tem essa oportunidade de buscar. Então a nossa cirurgia espiritual, esse trabalho de cirurgia espiritual, né, aberto aqui nesta casa, são espíritos da falange do Dr. Menezes que vêm fazer o seu trabalho. Então nós já tivemos casos aqui de pessoas que tinham muita dificuldade de engravidar, já tinham se esgotado todos os tratamentos com o médico da terra, as pessoas estavam, não foi só um caso, foram vários casos, já estavam sem esperança, e com a continuidade do tratamento, ouvindo a palestra, realmente se abrindo para a modificação, conseguiram engravidar, né? E o mais interessante, que me chamou muita atenção durante esse período todo, foi o caso de uma menina que realmente tinha muita dificuldade de engravidar, e durante os tratamentos, né, e a gente faz aqui, nesse tratamento de quinta-feira, o anterior, uma leitura na garrafinha de água, né? É como se fosse ali a nossa receita, né? O médico, a gente vai no médico da terra, o médico passaria a receita para você tomar o medicamento. Isso aqui era feito espiritualmente com a leitura da garrafa. E durante essa leitura, a gente às vezes tem a possibilidade de enxergar um pouquinho além, né? Para a gente não ter aquele pensamento de pena, de achar que, poxa, coitada, né? Eu quero ajudar. Não, é tudo muito bem organizado no plano espiritual. Então, esse caso, exclusivamente, que me tocou muito, eu vi quando o espírito estava sendo preparado para realmente encarnar. E lhe foi permitido, no momento, perguntar, né, àquela pessoa se ela aceitaria esse espírito da forma com que ele chegaria. Se ela seria capaz de despertar todo o amor, porque mesmo que ele tivesse uma dificuldade maior de saúde, né, que a gente sabe, né, que chegou já há algum tempo, vem chegando espíritos com muitas dificuldades emocionais, com síndromes, algumas que nem têm explicação, né? E essa menina, então, aceitou esse espírito, disse, eu aceito. No momento em que ela disse, eu aceito, abriu-se um foco de luz imenso sobre essa região do plexo dela, na minha frente mesmo, eu tenho essa possibilidade de enxergar, e aquilo se formou. Aí, há 9 meses, a criança nasceu, né? Eu fiquei muito feliz mesmo, não pelo fato em si, mas pela transformação daquela mãe em aceitação. Ela queria ser mãe, né? Mas a gente sabe que tem um merecimento. Nós viemos de uma trajetória do passado, né? E eu fiquei muito feliz mesmo, por uma felicidade que a gente pode dizer de outro mundo. E agradeci muito ao Dr. José e outros tantos, né? Pessoas que já estavam desenganadas, né, com doenças como o câncer, e que conseguiram sobreviver além daquela estipulação que o médico diz, você vai durar 6 meses, 3 meses. Não, isso não tem cura, né? Eu vi muito isso, e as pessoas se modificaram, né? Porque às vezes a gente pensa que a aceitação, é só dizer, eu aceito. Não, é muito mais que isso. É uma coisa muito mais profunda. Tem que haver a transformação, né? E todos esses grandes espíritos que vêm nos ensinar, que vêm nos orientar, né?
eles deixam isso muito claro. Quando a gente fala no espírito como o Dr. Bezerra de Menezes, e que nessa trajetória toda a gente falou da sua vida política, né, da sua vida como médico dos pobres, que ajudavam os mais necessitados, né, da dificuldade que ele tinha aqui, né, na época em que era político, isso, né, a gente tem que trazer sempre um aprendizado. Mas um fato que foi novo, né, que nessa nossa pesquisa de querer fazer uma coisa diferente, você falou um pouquinho mais do Dr. Bezerra de Menezes. A 28 de setembro, né, o modelo de Boulevard, né, que foi ele quem fez, né, enfim. Uma vez, eu olhei para a Dulce e lembrei que uma vez ela deu uma palestra sobre o Dr. Bezerra de Menezes, e esse jeitinho dela falar, né, que sempre tira um sorriso da gente. E ele casou 2 vezes, né, teve muitos filhos, e ela falou assim, nossa, como ele fez filho. E sim, né, os filhos precisavam encarnar, aquele jeitinho da Dulce falar. Então, esses grandes espíritos, eles vêm nos mostrar, né, a simplicidade, a humildade e a fé. O que é possível essa fé, né? Como nós temos, cada um de nós tem esse dom da transformação, né? E todos os nossos pedidos, né, que sou assim, eu sei que quando eu chegar no plano espiritual, eu devo estar assim, bem escondidinha, né? Não sei para onde eu vou, mas eu estou tentando ir para um lugarzinho onde eu possa me alimentar pelo menos com uma sopinha de água, né? Porque tudo é plasmado no plano espiritual. E eu peço sempre ao Dr. Bezerra de Menezes ajuda, né? Porque a gente tem que pedir. Às vezes eu não vou pedir não, porque eu tenho que superar isso. Não, isso é orgulho. A gente tem que pedir ajuda, né, para abrir esse canal e para eles conectarem. Esse está pedindo ajuda. Então, manda aquela veia de espírito, aquela quantidade imensa. Porque nós temos muitas famílias espirituais de outras encarnações, né? A gente às vezes pensa assim, meu marido foi, meu filho foi, meus pais. Não. No plano espiritual, nós deixamos famílias e famílias que eles ficam lá na torcida para a gente vencer as nossas dificuldades, né? Então a gente tem que abrir o nosso pensamento, a gente tem que pedir ajuda sim, né? Porque eles vão conectar esse pedido de ajuda, né? E cada um tem uma forma de pedir essa ajuda, né? Eu passei por uma dificuldade, eu acho que o melhor exemplo é aquele que você passa, né? Eu tive uma dificuldade muito grande com o meu filho, é uma situação delicadíssima, ele teve uma sepsemia, uma parada respiratória. O médico chegar para mim e dizer assim, não sei o que eu vou fazer, mas eu já não tenho mais nada o que fazer. Ou chega a equipe para fazer o procedimento para ele poder respirar, ou então não posso fazer mais nada. Eu acho que isso é muito duro, né, para uma mãe ouvir, mas eu entendi, porque era um caso muito difícil. Sou uma pessoa que eu sempre tive, né, situações muito críticas. Eu trabalhei no Miguel Couto, né, no centro cirúrgico de emergência, onde chegavam pacientes assim, em estado delicadíssimo. Eu sempre tive muita adrenalina, eu sempre tive uma direção por sangue frio. Acho que não, acho que é uma força que a gente não consegue entender, mas que ela está aí conosco. Então, quando o médico chegou para mim e disse isso, eu fiquei com o meu corpo físico anestesiado. Gente, ser humano, né? Mas dizia, tem muita fé, acredita. A gente sente o baque. Mas eu consegui perceber naquele médico a imaturidade dele, o nervosismo dele não saber lidar com aquela situação, né? E ele falou assim, a senhora vai em casa pegar todos os exames para ver se essa equipe chega. E eu entrei em oração, porque
Eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso. Eu já estava em oração, sabia do estado crítico do meu filho, né? Mas entrei ali em oração e pedi. Quando eu fui em casa e voltei, já tinha acontecido tudo que era necessário para salvar a vida dele. O quadro já era outro, completamente diferente. Ele já estava respirando, ele já estava sob controle, já tinham entrado com a medicação correta e eu senti um alívio muito grande. Claro, sou um ser humano, né? Senti um alívio muito grande. E quando o médico me falou da forma, ele bem nervoso, eu vi ao lado dele, um médico estava falando, o doutor Bezerra de Menezes, que mentalmente, gente, não chegar feito o encarnado e falar assim, olha, peraí, não, isso é mente a mente. Ele me disse nessa vibração, tenha calma, vai passar. Só isso. E eu consegui manter a calma. Né? E tudo passou, realmente. Hoje ele já está quase bom, né? Só está no hospital ainda internado, só esperando a troca de uma cânula específica de traqueostomia, né? E já está andando, a fisioterapia que ele está fazendo, está tudo sobre o controle e o exercício da paciência, né? Que é tão difícil. Né? Aí passou o aniversário dele no hospital, está passando o meu aniversário, que é hoje no hospital, mas eu estou feliz, porque ele está ali resistindo e a gente só tem que agradecer. Né? E uma gratidão imensa que eu tenho, né? Com o plano espiritual, né? A gente reconhecer esse pedido, né? E esse merecimento, porque foi merecimento dele, né? Foi merecimento dele. Então a gente tem que caminhar nessa vida sempre tirando das coisas ruins um lado positivo. No livro Lindos Casos, do Dr. Bezerra de Menezes, eu aconselho quem não leu, que leia. Né? Tem também A Loucura sobre Novo Prisma, que são casos de pessoas, né, que são internadas, antigamente eram internadas em manicômios, em casas, né, de repouso, e que os médicos da Terra não conseguiam tratar de uma forma correta, né? A gente sabe perfeitamente que o tratamento lá atrás no tempo, como diz Odete, né? Era terrível, né? E muitos casos eram de obsessão, né? De espíritos que precisavam de amor, de esclarecimento. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, né, teve na sua própria família um filho que sofreu uma desobsessão, uma obsessão tão grave, mas tão grave, e ele só pôde tratar, né, desse obsessor com muito amor. Ele vendo no pai, né, um exemplo de luz, de amor, de dedicação, ao ponto que o obsessor foi se transformando, né, através do Dr. Bezerra de Menezes e através também da modificação do filho dele, que chegou a um ponto em que ele disse, se eu me libertar do seu filho, ele vai desencarnar, porque havia uma simbiose. Por isso que eu falo, a gente ainda tem um conhecimento mínimo das coisas espirituais. Nós devemos nos inteirar mais sobre as coisas espirituais. Tem pessoas que vêm a uma casa espírita, a uma casa de tratamento, né? Passam por tratamentos diversos, não só de desobsessão, mas não se modificam. Então não adianta nada. A gente sabe que nos umbrais, né, e quem estuda a doutrina, né, quem sabe um pouquinho mais, tem uma noção do desencarne, da forma com que cada espírito desencarna, para onde ele vai, né? A gente sabe que não é essa coisa do céu e do inferno, que é o merecimento, né? Nos umbrais, né, tem as falanges socorristas, tem aqueles espíritos que ficam ali vibrando para que aquele que está
está na sua prova, né? Que continua no plano espiritual, que é a nossa mente que é projetada, né? Se você não acredita no céu, você não vai para o céu. Se você não acredita, né, em Deus, você fica vagando, porque é a luz do mundo, né? Se você não acredita em outra vida, você vai ficar vagando de terra a terra, né? Isso tudo é aquilo que eu falei anteriormente. É o livre-arbítrio, né? É aquela coisa de você. Agora eu não estou interessado em saber isso, eu quero continuar com a minha mente desse jeito. Você fica, até que chega um ponto que aquilo tem que ser esclarecido. Então, no plano, nos umbrais do plano espiritual, né, que são a nossa consciência, né, a nossa vibração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que a gente acredita. Há essas falanges socorristas, principalmente a falange de Maria, que faz um belíssimo trabalho com esses espíritos ainda muito revoltados, e aqueles, né, que só querem sair daquela condição, mas não querem se modificar. Então, nos umbrais, tem muitos espíritos que sofrem, clamam, né, por ajuda, mas ainda não têm condição de receber essa ajuda. Né? André Luiz, quem assistiu o filme de André Luiz, né, e que há aquela projeção nele, assim que ele desencarna, um médico, né, que infelizmente no início não cuidou da sua saúde, enfim, a gente não vai entrar, né, no mérito da questão, mas que ele, quando acorda, nos primeiros momentos, ele se encontra no umbral, né, e há um período para aquilo, né, para aquela situação de se modificar, e ele pedia ajuda, mas a ajuda só veio quando houve realmente a modificação, né? Quando ele pede a ajuda e sinaliza, né, aquela luz verdadeira da transformação de cada um de nós. Então é isso que eles vêm nos ensinar. É claro que tem, né, todo mundo quer desencarnar e ir para o nosso lar, né? Todo mundo quer ir para o nosso lar, ninguém quer ir para o umbral. Né? É claro que além do nosso lar tem outras colônias espirituais belíssimas, né? Coisas fantásticas. Né? E André Luiz descreveu perfeitamente a colônia, né, que ele foi para lá, né, e trouxe para a gente vários ensinamentos. E todos esses espíritos, né, vieram nos mostrar a possibilidade de cada um nessa transformação. O primeiro espírito grandioso, né, a fonte de amor, né, o exemplo que todos nós temos que seguir, é o Mestre Jesus, né, lá atrás no tempo. Né, a nossa fé, amarmos o próximo como a si mesmo. Né, ele se colocava na posição mais humilde, um espírito elevadíssimo, né, que veio aqui passar pela dor, pela humilhação, por todas essas mazelas terrenas, sem que ele sentisse nada, mas que se colocou como exemplo. Então, a minha gratidão imensa ao Dr. Guilherme Menezes, e nós vamos ouvir uma música que o grupo que veio a esta casa fez em homenagem ao Dr. Guilherme Menezes, e eu peço a vocês que abram o coração e o pensamento e sintam a energia, né, dessa música, a leveza, né, a transformação desses fluidos em cada célula do nosso corpo, certo?
Conceda sempre o dom de curar.
Graças a Deus. Não sei vocês, mas o meu coração fica em festa. Eu vou repetir mais uma vez, né? Vocês estão vendo o jarrinho com rosa branca. É para vocês levarem para casa, tá? Dessa rosa, chá, são 3 pétalas de rosa branca. A quantidade de água é uma xícara de chá. Coloquem essa água para ferver. Quando a água estiver fervendo, coloque as 3 pétalas de rosa branca. Deixa ficar numa temperatura agradável. Bebam com fé e acreditem. 7 pétalas para tomar o banho, tá? A temperatura da água é a mesma da água que vocês vão colocar as 7 pétalas de rosa branca, tá? Toma o seu banho normalmente. Terminou o banho, joga a água com as 7 pétalas de rosa branca, tá? O recipiente vocês aqui escolhem, a quantidade da água do banho vocês também escolhem. É uma rosa que está fluidificada, pode ser medicamento, mas é aquilo que eu falei, tudo depende da fé. Da fé e do amor com que cada um vai receber. Não adianta falar assim, eu vou levar essa rosa para minha vizinha que está doente. A vizinha vai fazer o medicamento? Pode ser que sim ou não. Vai acreditar? Pode ser que sim ou não. Mas o que vale é a nossa intenção em ajudar, tá? Eu também trouxe para cada um de vocês um pedacinho de bolo para comemorar o meu aniversário. Então eu fiz com todo carinho, é pequenininho, mas é uma fonte de amor, tá? Como com muito prazer, muita felicidade. E que o doutor Bezerra de Menezes continue nos abençoando. E eu vou continuar pedindo ao doutor Bezerra de Menezes até eu retornar com a pátria espiritual. Muita ajuda e você sempre eternamente grata ao doutor Bezerra de Menezes e toda a sua família. Tem uma entidade que trabalha nas nossas desobsessão de sexta-feira, né? O nome dela é Dona Redonda, né? Pela energia com que ela expande. Ela é uma médica francesa que trabalhou na guerra, né? E a gente pensa assim, deve ser aquela característica do preto velho, né? Que a gente acha que é um velhinho ou uma velhinha com aquelas características, mas ela não. Ela é completamente diferente de tudo que a gente pensa, né? Ela é realmente uma entidade muito bonita e a beleza a gente sabe que não é humana, é a beleza do espírito, né? De tudo aquilo que ele exala, e ela é da falange do doutor Bezerra de Menezes, tá bom? Então, mais uma noticiazinha, né, boa, foi muito bom saber que ela faz parte da falange do doutor Bezerra de Menezes e que também nos ajuda muito. É uma entidade muito alegre, muito firme, que nos passa confiança e sabedoria, né? Então vamos à nossa segunda parte. Peço ajuda a Deus que veio para mim.